Olá, meus amigos telespectadores, internautas que nos acompanham. Estamos começando mais um programa Oi Neto Viável, o seu talk show que trata de assuntos que impactam a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. E hoje, programa especial Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar com três simpáticas amigas. São elas, as minhas amigas Dina Makiyama, que é presidente do Grupo Makiyama e do IDGRH, hoje eu acertei. IGDRH, eu errei de novo. A Dina é minha sócia, que já participou do programa, né? Presidente do IGDRH. Agora acertei. Dina, muito obrigado por estar aqui novamente, prazer em recebê-la. Obrigada. Ao lado da Dina está a professora doutora Célia Lara. Isso. Célia Regina Lara, não é isso? Isso, Célia Regina Lara. Célia Regina Lara, professora doutora, que organizou o livro Inclusão Escolar, Novos Olhares, que é o livro que está aqui na minha mão e que a gente vai colocar a tela para você, que você tem que ler este livro, que eu já li e está muito bom. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. E ao lado da professora doutora está a nossa amiga Ivone Santana, que é fundadora do Instituto Modo Parités. Modo Parités. Que Parités, inclusive, significa? Modo Parités significa somente juntos. Somente juntos. Que é o meu método de trabalho. Tá bom. E eu quero fazer esse programa hoje, que é Dia Internacional da Mulher. Eu trouxe aqui três representantes aí do primeiro setor, que é o Estado, né? O segundo setor, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor, que é o pessoal aí das ONGs, enfim, né? O pessoal que lida diretamente com aquilo que não é diretamente primeiro e segundo setor e que vem ganhando espaço ou deveria ganhar cada vez mais espaço no primeiro e no segundo setor. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Primeiro, parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher e por falar em mulher, eu queria que você já começasse aqui falando do tema da inclusão, que é a nossa discussão de hoje. Como que é ser mulher e lidar com o tema da inclusão no Brasil e no mundo atualmente? Como é que é isso? É bastante difícil, né? Porque apesar de todas as mudanças que estão acontecendo, o mundo vem mudando muito rápido. Mesmo assim, algumas ações, algumas mudanças culturais na aceitação, tanto do deficiente, quanto da mulher, quanto de qualquer outra minoria, ela tem sido cada vez mais difícil, né? Porque mesmo aparentemente dá-se a impressão de que tudo caminha muito rápido, também existe muita força contrária para que isso não caminhe, não que aconteça da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Tá bom. Vai e volta. Vai e volta. Professora, e aí? Na sala de aula, no mundo da educação, né? como é que Com tá? a colocação profissional da mulher, né, que é recente, Tá. Eu acredito que esse olhar feminino, né, esse olhar mais sensível, ele colaborou bastante para melhorar esse cenário. E muito. Então, nós vamos perceber que a presença feminina, ela acrescentou muito para esse processo de inclusão, com certeza. Em todos os campos profissionais onde a mulher está presente, né? Com certeza. Tá bom. Ivone, e aí? No terceiro setor, nas consultorias, visitando, como é que tá? Eu penso, Emerson, que nós, assim, se a gente considerar de uma perspectiva histórica, é muito recente a inclusão da mulher. Há 50 anos atrás, os prédios públicos, as empresas, por exemplo, não tinham banheiros para mulheres. Sim. Igual hoje a gente briga para banheiros para pessoas com deficiência, as mulheres tiveram que brigar também para ter banheiros para elas. O que você está falando é uma coisa que eu fiquei assustadíssimo recentemente, que descobri que o Senado Federal no Brasil até 2014 não tinha banheiro feminino. Sim, né? é uma realidade. De 3 anos atrás. E a gente tem prédios aqui em São Paulo que ainda não tem. E não é só assim, não é só no Brasil. Tem em outros países também que isso acontece, porque é recente a inclusão do que a gente chama de minorias, que na verdade, quando você vai ver estatisticamente, como que é a composição demográfica do ser humano. A gente tem uma minoria que é branca. Sim. E a gente tem pelo menos 50% de mulheres no mundo, mas existe ainda uma preferência por uma hegemonia
branca, masculina, e aí quando você trabalha a diversidade, olha, precisamos ter pessoas proporcionais ocupando espaços, trabalhando, estudando. Isso causa um certo espanto, o que na verdade deveria ser legítimo, né? Sim. E quando você fala estatisticamente, só para dar um exemplo, no Brasil, as mulheres nas empresas em cargos de liderança representam 17%, sendo que 50% da população e mais em termos de escolaridade, as mulheres estão já um pouco mais à frente do que os homens, mas só 17% ocupam cargos de liderança. E quando você traz isso para a mulher negra, né, a professora Dina vai poder falar para a gente, mais sério ainda. E quando você fala da mulher negra e com deficiência, aí é um 0, alguma coisa de percentual de representatividade, né? Então a gente tem um espaço enorme para trabalhar nesse aspecto da inclusão. Sim. Você falou de diversidade, né? E quando a gente fala de inclusão, então são questões diferentes, né? Uma coisa é lidar com a diversidade, outra coisa é fazer a inclusão, né, da diversidade no ambiente, seja no ambiente escolar, no ambiente profissional, enfim. Porém, são temas que cada vez mais as pessoas falam, né? A gente sempre ouve falar de diversidade. Tem um estudo agora, inclusive, não sei se é do Fórum Econômico Mundial ou se é da McKinsey, recentemente eu li, que falava que as empresas que investem em diversidade, elas têm até 15% a mais de lucro, né? Porque esse outro olhar sobre as coisas que vão ser lançadas, sobre as coisas que vão ser criadas e tal. A gente ouve falar muito de diversidade, é uma palavra bastante da moda, mas ao mesmo tempo a gente vê um monte de notícia ruim, né? Recentemente agora em São Paulo um rapaz foi espancado aí porque estava com uma camisa de um time que, né, supostamente a pessoa que usa aquele time é homossexual, enfim. A gente ouve assim umas barbáries que acontecem e que tem grande repercussão, né? Fala-se muito e faz-se pouco? Como é que é na visão de vocês isso? Eu que tenho acompanhado, não no nível escolar, mas no nível de mercado de trabalho, o que eu tenho percebido é o seguinte: com o conceito de inclusão da diversidade, tem obrigatoriamente obrigado a ter uma maior acessibilidade, ter ações de inclusão. Não adianta você querer conviver com a diversidade e achar que a diversidade ela somente está ligada ao fato de alguém ser negro, índio, ou afrodescendente, ou índio, ou homossexual. Na realidade, a diversidade inclui tudo, né? E aí você começa a segmentar. Então, diversidade para você, eu ter cota para afro, diversidade para mim, eu ter cota para índio, diversidade para mim é isso. E não ter um banheiro dentro da empresa que possa incluir um cadeirante. Muitas empresas não enxergam que deficiência está dentro do rol de diversidade, tá, né? Então, eu entendo que hoje já temos uma evolução quanto a trabalhar com a diversidade, mas precisa ampliar a palavra diversidade para... Diversidade é muita coisa, saindo daquele padrão que ela disse que é o homem branco, né, que não é considerado diversidade. Sim. Tudo que sai desse padrão hoje é uma diversidade. Sim. Né? E precisa ser incluso, né, nesse mercado de trabalho. Sim. E aí hoje o mercado de trabalho está bem aberto para isso, mas segmenta a própria diversidade, aquilo que fica mais fácil para eu poder incluir. Tá. Né? Ivone, como é que é isso? A Ivone faz consultoria para empresas que querem implementar programas, né, de inclusão. Como é que é essa realidade para as empresas? Existe ainda também essa coisa de falar e fazer diferente? As empresas estão se adaptando? Como é que está? Então, por mais, eu falo sempre que eu trabalho com o óbvio, né? Porque se a gente for olhar os números, as estatísticas demográficas, a gente vai ver que a população é diversa, que nós somos diversos. Isso é uma realidade. Mas por mais que isso seja uma realidade, Emerson, a gente precisa ainda trabalhar os gestores que estão nas empresas para que eles percebam que a diversidade ela vai agregar valor para a empresa. Ela não é uma obrigação que, assim, ainda bem que existem as leis, eu sou muito favorável, eu gostaria que não precisasse das leis, mas ainda bem que elas existem, porque
elas são um primeiro despertar das pessoas para esse ambiente tão homogêneo. Elas começam a perceber, mas existe uma lei de cotas, eu vou ter que cumprir, como que eu faço? Eu não sei como incluir as pessoas negras, eu não sei como incluir as pessoas com deficiência, como que eu faço um programa de empoderamento de mulheres? Então, o meu trabalho é me aproximar, aproveitar da experiência toda que eu tenho no ambiente corporativo e mostrar para esses gestores, preparar esses gestores para receber o diferente e para perceber esse diferente como algo que vai acrescentar muito. Vou te dar um exemplo assim, recente de uma seguradora que ela precisava lançar um seguro para o mercado e ela queria que fosse um seguro popular, mais acessível para pessoas de baixa renda, que eles queriam entrar nesse mercado. E aí a equipe desse banco não conseguia fazer um produto. Por quê? Porque o processo de seleção do banco tinha lá como requisito, você só pode vir de universidades tops, tem que falar não sei quantas línguas e tudo. Então as pessoas pensavam com uma cabeça, elas só conseguiam criar produtos para o público da onde eles vieram. Sim. E aí eles começaram a perceber, olha, se a gente abrir para pessoas diferentes, pessoas com deficiência, pessoas com idade mais avançada, e pessoas que vieram de universidades populares, talvez dê certo. E eles fizeram isso e deu certo. Eles criaram um produto que foi criado por pessoas que entendem as necessidades dos clientes, né? Concebido de dentro, né? Concebido a partir de quem vive, você conseguiu criar um produto que atendesse, né? Sim. E aí, professora, no inclusão escolar, né, novos olhares, imagino eu que do mesmo modo como a Ivone colocou, né, os profissionais ainda não estão, né, os líderes ainda não estão talvez preparados para lidar com isso, né, na amplitude que tem. Na escola, os professores estão preparados? Então, como que está? Nós temos uma vantagem, né, porque a escola, ela adere, né, nós aderimos. Não estamos tão preparados quanto pensamos que estamos, na verdade, né? Nós acolhemos bem, nós acolhemos, mas a questão de você fazer com que esse sujeito que foi acolhido, né, que ele tenha um sucesso em termos de processo de aprendizagem, com sucesso, e que acima de tudo ele seja protagonista da sua vida, aí já é um grande problema. Então, embora nós tenhamos esse olhar, a escola tem se tornado menos intolerante a essa situação, ainda nos falta conseguir fazer esse processo realmente. Né? Nós estamos tentando. O problema é que nós estamos tentando há muito tempo. Nós, como conversamos, a questão eu falo, olha, o pulo do gato a gente não conseguiu ainda dar. Então, falta um olhar, uma ação em cima dessa reflexão, desse acolhimento, enfim, nós estamos ainda buscando isso. E isso está atrelado, com certeza, à formação docente. A formação na universidade, né, a formação dos nossos professores, dos nossos gestores, dos nossos dirigentes. E aí, pegando esse gancho, né, falta ainda talvez a formação do professor, como que está a qualificação dessas pessoas que depois vão para o mercado de trabalho, né? Acho que a Dina também tem uma experiência interessante na parte de concursos públicos, né, que hoje já tem essas questões de cotas, enfim. Eu lembro que você falava da questão do concurso ter lá a sua cota, mas talvez na hora que o candidato vai para uma escola física para fazer a sua prova, a própria estrutura não está adaptada para que ele consiga desempenhar a prova. Então tem um descolamento aí, né, entre a intenção e a estrutura para receber isso, né? O que acontece, por exemplo, eu trabalho bastante com concurso público. Quando você abre um concurso, a primeira dificuldade do deficiente, do portador de deficiência, do deficiente, é a inscrição. Ele tem dificuldade em acessar o site, ele tem dificuldade com uma área de inscrição que não foi preparada para ele. Ele começa que a leitura do edital. O edital ele é super complicado, é lei, é legislação, é uma série de coisas. E aí ele tem dificuldade em traduzir aquele edital. Né? Uma das coisas que a nossa empresa fez é que todos os nossos concursos têm um resumo do edital em vídeo
e com linguagem de sinais. Isso triplicou o número de inscritos portadores de deficiência no nosso concurso. Você deu condições dele compreender. Deu condições dele compreender o edital para ele poder se inscrever. E aí nós se deparamos com segunda dificuldade, que é aplicar a prova nesses deficientes, né? Porque cada um tem uma necessidade especial diferente da outra. É prova ampliada, é prova assim, é prova outra, né? Cada um tem um eledor, né? O outro é uma cadeira especial, o outro a prova tem que ser por computador, porque ele não consegue escrever a não ser no teclado. E aí vai. N tipos de dificuldades. Que aí você tem que ir superando cada uma delas. Se você tiver, como eu tive um concurso que eu tive 300 e poucos deficientes inscritos, eu tive que ligar para os 300 deficientes e conversar com cada um deles ou com o tutor dele, para saber qual era a necessidade. Então você tem que ter essa preocupação, senão não adianta você ter um edital aberto para eles, uma boa ficha, se você não consegue dar um bom atendimento no dia da prova. E aí você dá. E aí eu me deparei com uma terceira dificuldade, que essa eu não consegui transpor. Eu não posso dar para o deficiente uma prova diferente dos demais, né? Porque a legislação não permite. E eu não posso ter uma correção diferente dos demais. Então, por exemplo, uma redação de alguém que só sabe fazer a língua de sinais, ele não vai escrever uma redação em português da mesma forma que vai escrever uma pessoa que foi alfabetizada na língua normal e não na linguagem de sinais. E aí, o que eu faço com essa redação? Se eu dou para um simples professor de português corrigir, ele não vai passar, né? Ele não vai tirar uma nota nisso. E eu não posso corrigir de forma diferente, porque a legislação diz que eu tenho que tratar, tenho que ter isonomia, sim, todos têm que ser tratados da mesma forma e da mesma maneira. Então, eu fiquei nessa situação sem saber como mudar isso. Então, a nossa expectativa é que entre uma nova legislação sobre concurso e que nessa nova legislação eles possam ser tratados também na hora da avaliação de forma diferenciada, né? São situações em que a gente vai tendo que vencer a cada dificuldade que vai sendo apresentada. Por que a maioria dos deficientes não passam nos concursos? Porque a prova é corrigida de uma outra forma. E não da maneira como ele foi alfabetizado, da maneira como ele foi ensinado, né? Sim. Então isso para mim me incomoda muito, e não saber como resolver essa situação. Professora, no livro tem alguns relatos aqui de experiências de professores. Sim, né? Sim. Como é que eles tratam essas diferenças na sala de aula, essa forma de aprender, de lidar com os alunos? Na verdade, nós temos aí, né, cada capítulo é um enfoque diferente. Nós temos aí, são 2 supervisores, eu sou uma dela e uma outra supervisora, temos 3 diretores de escola pública, supervisores também de escola pública, né? Temos um coordenador de oficina pedagógica e temos uma professora de sala de aula, né? Então, cada um dentro da sua atuação profissional coloca as dificuldades, né, que encontrou, foram pesquisas, né? As dificuldades que foram encontradas e também as soluções, que parecem de início que são bem pequenas, mas na verdade são grandes perto de um cenário que é muito maior, muito mais deficiente ainda, né? Então cada um conta aí a sua história, né? Conta como foi a sua pesquisa, como eu por exemplo, eu sou supervisora de ensino e eu trabalhei com síndrome de Down numa sala de aula onde eu era supervisora de ensino, né? Falei sobre a questão do ensino colaborativo e das dificuldades que isso tem, né? E cada um de nós foi trabalhando nessa área. É um olhar diferenciado mesmo, né? Onde nós tentamos colocar, olhe esse deficiente, não trate dele só de uma maneira profissional ampla. É necessário um cuidado especial, é necessário olhar com outros olhos, né? Não só com aquele olhar só profissional, mas também profissional, né? E todos nós trabalhamos as nossas escritas, né, nesse enfoque. E foi um trabalho assim de muito tempo, né? E foi assim muito difícil para todos nós, porque nós não estávamos acostumados a pesquisar. Nós estávamos acostumados a operacionalizar, a gerir, mas quando você está ali em olhar,
vamos olhar de uma outra maneira. É muito difícil. Eu acredito que aqui teve, de todos os escritores aí, aqui realmente teve mais, encontrou mais, não digo facilidade, mas aconteceu de forma mais tranquila foi a professora, porque ela estava na sala de aula. Que vive a realidade os demais dos não, alunos ali, né? Os demais não. Então, a professora, né, a professora Ingrid, com certeza foi a que escreveu com maior tranquilidade, porque ela trabalhava com o aluno todos os dias. Né? E nós tentamos passar isso para os outros profissionais. Né? Ivone, e nas empresas? O que as empresas relatam como dificuldade para implementar um programa? Quais são os pontos? Então, nas empresas é interessante porque a empresa tem que cumprir uma legislação brasileira, né, de um percentual que varia entre 2% a 5%. De empresas com mais de 100 funcionários, elas precisam contratar pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência que vão chegar nas empresas são essas pessoas que ou tentaram fazer um concurso público, não conseguiram, ou passaram pela escola e lidou com toda essa dificuldade ou facilidade, né? E elas chegam lá. E o que acontece se a gente for olhar de fora? A empresa ela está inserida na nossa sociedade. Na nossa sociedade, as pessoas com deficiência, elas passaram a fazer parte da nossa convivência, muito timidamente ainda, bem recentemente. Se a gente considerar que essa lei das cotas, como é conhecida, tem 25 anos e ela começou a ser fiscalizada há mais ou menos 10, 15 anos e o assunto começou a vir à tona bem mais recentemente. A inclusão, a extinção de salas de aulas exclusivas para alunos com deficientes também é recente. Então, o que acontece? Nós, enquanto sociedade, não temos a oportunidade de conviver com as pessoas com deficiência. Aí chega na empresa, respondendo sua pergunta, o gestor chega lá e fala, eu tenho que contratar 50 pessoas com deficiência. Ele não sabe como entrevistar uma pessoa surda, ele não sabe o que ela precisa, ele não sabe entrevistar uma pessoa cega, ele não sabe como falar com a pessoa cega. A gente tem relatos que são até, as pessoas fazem até brincadeira, assim, que alguém quando vai falar com uma pessoa cega começa a gritar, né? E a pessoa cega ela não é surda. Então, isso é comum. Ou a pessoa com cadeira de rodas, se ela está num restaurante, o garçom se dirige ao acompanhante. O que ela quer? Como se ela não soubesse responder o que ela quer, porque a gente não tem o hábito de conviver com as pessoas e a gente tem medo de não saber como lidar. Então, isso está presente na sociedade, está presente com os professores, está presente nas empresas também. E qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? De aproximar, de compartilhar esse conhecimento. Então, quando a gente vai preparar os gestores, além de trabalhar o aspecto de gestão, de acompanhamento, todas as etapas clássicas, né? Seleção, integração, desenvolvimento, retenção, valor agregado para a empresa, tudo isso a gente considera, mas a inicial é preparar o próprio RH para que ele saiba como entrevistar essas pessoas, saiba como identificar o talento dela. Às vezes ela não consegue fazer um e-mail por escrito, mas ela pode conseguir fazer uma planilha de Excel com perfeição. Então, assim, qual que é o talento dessa pessoa dentro do que ela pode fazer? E nesse aspecto, o mundo avançou bastante com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que o Brasil também assinou e ela está acima até da nossa Constituição. Então, é uma lei soberana no Brasil. E a Convenção Internacional da ONU, ela estabeleceu o seguinte: a pessoa com deficiência, ela define, né, uma pessoa que tem as limitações sensoriais, físicas, intelectuais, de caráter permanente, que essa parte é que faz diferença, que interagidas com uma ou mais barreiras da sociedade, que é a questão dos recursos de acessibilidade, ela vai ter mais ou menos oportunidade de ser inserida
na sociedade. Então, é um surdo. O que ele precisa? Ele precisa de alguém que se comunique com ele em Libras. Ah, mas isso vai ficar muito caro, eu sou uma escola, eu não tenho condição de providenciar isso. Pois é, gente, mas agora a gente vai ter que lidar com isso, porque nós colocamos mais dificuldades para essas pessoas do que elas precisam passar. Então, fica caro? Então nós vamos ter que colocar no orçamento. Ou vamos encontrar a solução, vamos dar um curso aqui para essa equipe. Na empresa que eu trabalhei, que eu implantei o programa de inclusão, a gente contratou mais de 800 pessoas com deficiência em 2 anos, e cada vez que era contratado um surdo que se comunicava em Libras, toda a equipe recebia capacitação em Libras, para que ele não se sentisse isolado. Isso deu muito certo e atraiu clientes surdos para as lojas. Sim. Então, acho assim, o principal desafio, o principal problema que a gente identifica é esse distanciamento histórico, é a segregação histórica das pessoas com deficiência, né? E se a gente for ver um pouco dessa história, é muito triste, porque tem crenças arraigadas que a gente traz inconscientemente de que essas pessoas, e isso era verbalizado e era institucionalizado. Na Idade Média, por exemplo, essas pessoas com deficiência elas eram consideradas possuídas pelo mal. Então, elas podiam ser queimadas na fogueira para liberar a humanidade da convivência com elas. Depois teve a época da caridade, então eram pessoas dignas de pena, de piedade, que ficavam mendigando, e as pessoas doavam para mostrar o quanto elas eram caridosas. Depois foi uma época muito longa, que durou até muito pouco tempo atrás, no mundo, não é só no Brasil, que elas foram segregadas e enviadas para instituições. E aí aconteceram todo tipo de barbaridade que a gente puder imaginar com essas pessoas, né? Então, nós não tivemos, como civilização, a oportunidade de conviver com essas pessoas e entender que elas são pessoas que têm potencial, inteligência, capacidades, talentos, que se a gente elimina as barreiras desnecessárias para elas, elas conseguem contribuir muito para a sociedade, né? A gente tem muitos exemplos aí para comprovar isso. Sim, você está falando de se cometeram várias barbaridades, às vezes até por não saber, né? Por querer dar um tipo de tratamento para uma correção de alguma coisa que, né, não tinha uma correção, né? Na verdade, você precisaria adaptar a sociedade, enfim, o convívio. E isso às vezes, não por maldade, mas por mera ignorância, né? E a gente vê hoje, a gente acabou de ter as Paralimpíadas aí no Rio, então isso é um movimento bastante interessante para trazer esse olhar de inclusão, de convivência e quando você olha aqueles atletas, né, assim, quem nada melhor que aquele menino Daniel Dias, né? Então, se me jogar na piscina, aquele menino, quem é deficiente sou eu, não é ele, né? Porque ele faz muito mais do que eu não faço. Esses grandes eventos, né, essas coisas que envolvem também muito patrocínio, isso também são instrumentos que devem ser usados para esse tema, né? Sim, são grandes avanços, né? A gente tem ainda espaço para melhorar, assim, as pessoas falam por que as Paralimpíadas não poderiam ser junto com as Olimpíadas para ter a mesma visibilidade, repercussão. Então, existem ainda aspectos que podem ser melhorados, mas sem dúvida você perceber a pessoa com deficiência como alguém que faz algo que você jamais faria é muito importante. Um recurso que eu utilizo assim, na minha capacitação de gestores, então, como que eu trabalho? Eu faço um diagnóstico naquela instituição, empresa, e um diagnóstico de mapeamento das acessibilidades, arquitetônica, comunicacional, atitudinal, e a partir desse diagnóstico a gente elabora um conteúdo de capacitação daquele grupo de gestores. Todas as capacitações, que elas são módulos de 6 horas, módulos de 8 horas, dependendo da instituição, em todas as capacitações eu sempre vou acompanhada de uma pessoa com deficiência,
muito competente naquele assunto que vai ser abordado. Então, se a gente vai falar de desenvolvimento da pessoa com deficiência no trabalho, como que eu retenho a pessoa com deficiência? Como que eu trabalho o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência no trabalho? Como que eu faço um coaching para ela? Então, a gente prepara os gestores para isso. Como que eu dou um feedback para essa pessoa? E, então, eu levo especialistas que tenham deficiência visível, porque é muito comum também a gente ouvir, às vezes, de pessoas que ainda não estão muito conscientes sobre a inclusão. Ah, eu quero incluir na minha empresa pessoas com deficiência leve, daquelas que quase a gente não percebe, né? Então, isso é um pouco questionável. Então, eu levo pessoas com deficiência visível, que a gente percebe que a pessoa tem a deficiência, e eu dei um módulo de capacitação recentemente para 50 gestores de RH, e eu levei uma menina que ela só se comunica em Libras, para falar da experiência dela, para contar sobre seleção, como que é feita a seleção com pessoas com deficiência. E não só surdos, ela entrevista também pessoas cadeirantes, pessoas cegas, e ela se comunica em Libras. Imagina como que é isso, né? E o que foi preciso fazer então para que ela comunicasse a expertise dela? Foi preciso que o intérprete verbalizasse os sinais que ela estava utilizando para se comunicar. Então, nesse momento, a gente inverteu a situação. Quem era incapaz de entendê-la? Eram as pessoas ouvintes, né? Porque ela é detentora de um conhecimento que eles não têm, e ali naquele momento não era ela que estava precisando de um intérprete, eram eles, né? Ela se viu no papel. Né? Sim, sim. Então... E aí você está falando de uma coisa que é de sensibilização também, da organização perceber, sensibilizar com a situação e tentar achar dentro do campo das deficiências aquela que a pessoa também consiga desempenhar um papel dentro da organização e descobrindo um talento, enfim. Né? Isso a gente está falando de adultos, porque aí a pessoa já está na fase profissional, já vai buscar um emprego. Na sala de aula com as crianças, também existe um pouco dessa coisa de um olhar um pouco distante, ou até um pouco de preconceito em relação à criança com deficiência? Como é que é na convivência entre as crianças? Então, Emerson, entre as crianças tudo ótimo. O problema é entre a criança e os profissionais. Tá certo? O professor, o monitor, tá certo? Aí é que começa o diretor, o supervisor, os dirigentes, aí é que realmente começa o grande problema. Né? Porque entre as crianças tudo bem, as coisas fluem tranquilamente. Quer dizer, com algumas dificuldades, mas de uma forma bastante tranquila em vista, considerando as demais outras interações. Né? E o nosso objetivo, realmente, quando nós publicamos esse livro, quando nós pensamos nesse conjunto de profissionais, é que realmente essa questão da inclusão não ficasse só na legislação. Que eu, como supervisora, não me preocupasse apenas com a questão legal, mas que isso acontecesse na sala de aula. Né? A mesma coisa são os gestores, né? A mesma coisa são os professores, a professora que escreveu um capítulo e a coordenadora, né? Então, a nossa grande preocupação era que isso acontecesse na sala de aula, porque é isso que nos importa, é isso que nos interessa. Toda essa situação de formação, toda a situação legal, todo esse arcabouço, ele só tem sentido se tiver reflexo na sala de aula. E aí, com as crianças não tem problema, elas convivem né, tranquilamente. Convivem. Em que momento se dá esse distanciamento? Porque esse adulto que talvez não conviveu, quando ele tem esse olhar um pouco reticente em relação à situação. Essa criança que conviveu tende, pelo menos na minha cabeça, tende a não ter esse olhar. Né? Em que momento que dá essa separação entre o adulto e a criança? Eu acho que quanto mais a criança convive na sociedade, mais preconceito, mais intolerante ela fica. Então, a gente percebe que entre as crianças pequenas, isso não é um problema.
Agora, quanto mais a criança convive na sociedade, na própria família, ela já começa a ser mais intolerante, até com o coleguinha que já tem algum probleminha, algum déficit, entendeu? Coleguinha que é especial. E é uma coisa impressionante isso. Agora, quando chega na universidade, eu não preciso nem falar para você, né? Nem para ninguém, que isso tem uma dimensão muito maior, infelizmente. Ou seja, é a convivência da criança fora da sala de aula que influencia esse olhar. Que traz a intolerância na sala de aula. Tá. Enquanto eles estão ali no convívio, na escola, enquanto são pequenos, tudo bem, não dá problema nenhum. Quanto mais essa criança vai crescendo e vai se relacionando fora da escola, na sociedade, na própria família, essa intolerância vai se tornando muito maior. Por que será que acontece isso? É uma razão histórica, porque a gente... Sim, é uma questão cultural histórica. Uma questão cultural histórica, né? que não se transforma. É a mudança das mentalidades. É isso que é muito difícil. Você pode colocar uma lei, você pode fazer essa lei acontecer realmente, como a questão do acolhimento, você pode colocar propostas, mas você tem que mudar a mentalidade. Tá. E isso demora, infelizmente, sim, porque é uma mudança cultural histórica muito difícil, como a professora aqui mesmo colocou. Então, demora bastante. E ainda bem que na escola, essas crianças estão lá e nós estamos trabalhando com elas. E nós estamos tentando fazer isso há muito tempo. Estamos conseguindo lentamente com algumas conquistas, algumas vitórias, inclusive com o arcabouço legal mesmo, né? Só que nós ainda temos que estar com foco na sala de aula, no aluninho, não é na legislação, na questão, tudo isso é muito importante, mas nós não podemos perder o nosso foco. E isso é muito difícil para quem é supervisor, isso é muito difícil para quem é diretor, isso é muito difícil para quem cuida de uma oficina pedagógica, dentro de uma diretoria de ensino, dentro de um departamento municipal pedagógico, né? Sim. Porque nós estamos preocupados com outras coisas, que também são muito importantes. Porém, o foco deve ser esse, né? E é esse o nosso grande objetivo. Tá voltando esse olhar para a sala de aula, para o aluninho, que é o produto final. Sim. Ele está aprendendo, ele está tendo sucesso nessa aprendizagem, ele está sendo protagonista da sua própria vida, o que nós conseguimos, o que nós não conseguimos e como nós podemos conseguir melhorar isso, nem que seja a longo prazo, mas que devemos começar agora, tá, né? Que não podemos esperar mais. Tá. Nesse aspecto, Gina, a questão das cotas, muita gente é contra, né? Diz que não é uma solução, né? Muita gente tem opiniões favoráveis e desfavoráveis. Como você lida com isso na questão dos concursos? O instrumento de cota é um instrumento que pode, por exemplo, ajudar essa inserção e nesse sentido, mudar esse jeito de pensar? É um bom instrumento a ferramenta de cotas? Eu entendo que é um bom instrumento e deve ser um instrumento com início e previsão de um dia acabar, porque a gente espera que não seja mais necessário no futuro haver uma cota. Só que a sociedade é lenta, como ela mesmo disse, demora-se muito tempo para mudar. Você tem hoje os adultos deficientes que estão no mercado de trabalho, não foram educados, não participaram de uma escola de base, onde eles foram preparados para ter autonomia e poder entrar no mercado de trabalho. Tá. Talvez essa nova geração que está começando agora, com todas essas políticas de inclusão e essa preocupação tão latente em transformá-los e incluí-los na sociedade, quando eles chegarem à idade adulta, eles vão estar muito mais preparados do que essa geração que está hoje no mercado. Tá. Então, para essa geração que está hoje, você não pode voltar para trás. Você vai abandonar e simplesmente desconsiderar, e aí a cota é necessária. Tá. Né? A cota tem que ser necessária, tem que ser obrigado a colocar, tem que contratar alguém para preparar a empresa, tem que contratar alguém para preparar os líderes, para poder conviver com essas pessoas. E, inclusive, prepará-los também para o mercado de trabalho, porque eles não foram preparados lá atrás. Né? Aliás, não foram nem preparados, muitas vezes, para conviver com a sociedade. Né? Então, a cota é extremamente necessária. Só que eu espero, quanto pessoa e quanto ser humano, que ela tenha um tempo e que essa nova geração que a gente vai conseguindo mudar,
fazer com que ele tenha muito mais autonomia, possa entrar amanhã no mercado de trabalho pelas suas competências e não mais por suas deficiências. Tá. Né? Hoje você contrata, eu preciso contratar 200 pessoas com deficiência. Não, eu preciso contratar 200 pessoas com competências para assumir um cargo. Né? Então, isso com o tempo vai acabar, porque eles vão ter competências que possam executar o trabalho. Esse é meu sonho e que eu espero que chegue lá. Tá. Né? E você, porque desenvolver a competência, aí você precisaria, né, tem esse conceito de inclusão, Sim, todo mundo junto, né, com as crianças, para que não cause essa sensação de exclusão. Isso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho algumas necessidades especiais, eu preciso de um tratamento especial para poder. A palavra é equidade, né? Exatamente. Tratar diferente as pessoas diferentes. Que é um grande desafio para as empresas, né? Sim. Porque ele chega, talvez, não com a capacitação total, porque não teve essa oportunidade, e aí fica esse redemoinho, né? Que não sai do lugar, porque eu vou no mercado, não tenha desenvolvido com a competência, mas ao mesmo tempo, se eu também não dou oportunidade, não desenvolvo a competência. Isso fica... A cota, ela quebra esse círculo vicioso, porque sempre vai se ter uma boa desculpa para não contratar o deficiente, porque ele não desenvolveu a competência. E aí, consequentemente, eu não preparo ele na escola e, consequentemente, ele não vai ter competência. E aí é um círculo. Quando você põe a cota, tudo bem, ele chegou na empresa ainda não desenvolvido todas essas competências profissionais, alguém vai ensinar. Né, nesse primeiro momento. E aí a empresa assume isso. Tenho até uma frase que eu gosto de usar muito, assim, porque você falou bem, às vezes a pessoa também, esse adulto, ele não foi preparado nem para desejar ter autonomia, né? Isso não fazia parte do escopo de possibilidades dele. Então ele chega, agora tem oportunidade, deixa eu ir lá trabalhar. Às vezes essa pessoa chega na empresa querendo privilégios. Então o que eu sempre gosto de falar é assim, nem discriminação e nem privilégio. E as pessoas com deficiência têm também uma frase que eu gosto muito, que elas usam, que é assim: não me discrimine porque eu tenho deficiência, mas não se esqueça que eu tenho deficiência. Né? Então, essas duas situações, elas se aplicam muito quando a gente vai trabalhar a formação do gestor. Eu falei antes assim, sobre como dar um feedback. Às vezes você vai dar um feedback para um funcionário com deficiência que não está acostumado com esse mundo do trabalho e ele pode ficar muito ofendido. É claro que o gestor tem que saber como abordar, não pode... Um exemplo, você vai dar um feedback por uma coisa que não foi feita, mas que de repente... Ou então a pessoa faltou sem avisar, porque estava acostumada, depois eu levo um atestado, alguma coisa assim. Não, aqui você tem que vir todo dia. Então, se o gestor vai falar isso para ele, às vezes ele pode ficar chateado. Isso não é muito comum, tá? Ao contrário do que algumas pessoas falam, as pessoas com deficiência, na verdade, quando eles vão para o trabalho, a grande maioria é assídua, tem um absenteísmo muito baixo, é produtiva, ele aproveita bastante a oportunidade que ele tem. A gente tem uma minoria que não se adapta e às vezes aquela minoria acaba fazendo a fama de todos, né? Mas é preciso sim, a empresa recebeu essa pessoa que veio despreparada, a gente está no momento inicial de estranhamento dos dois lados. Então, tanto o gestor quanto a pessoa com deficiência precisam passar por um processo de preparação, de orientação, de conhecimento e como a professora Dina falou, de fato tem muitas situações que vão surgindo que a gente nunca imaginava que poderia surgir à medida que você começa a conviver com essa pessoa, né? Que ela falou do concurso. Agora também acabou de ser aprovado pela Anatel a legislação de que os canais de comunicação têm que ter acessibilidade para pessoas cegas, para pessoas surdas. Como que vai se dar isso? A partir do momento que a gente começar a experimentar, vão surgir vários novos... São questões que você só consegue perceber da implementação, né? O antes você não vai conseguir fazer uma coisa perfeita. Né?
Mas, de fato, é necessário uma preparação. Você só colocar, não, vamos colocar 60 pessoas, pega lá na prateleira, 60 pessoas com deficiência leve, né? Que as pessoas, ou não, eu quero só aquelas com, só cadeirante, ou só que usa aparelho, mas escuta um pouquinho, né? Essas pessoas também precisam ser incluídas, não querendo aqui tirar o mérito, mas você coloca todas essas 60 pessoas de uma vez sem uma preparação, não vai dar certo. Assim, isso é fato, porque você não preparou aquele ambiente, não preparou as pessoas, a empresa acaba gastando um dinheiro desnecessário, provoca um trauma na equipe, porque depois elas vão falar assim, não dá certo trabalhar com pessoa com deficiência. Lembra aquela vez que vieram aqueles 60 e não deu certo? Sim. Então, você acaba gerando uma confirmação de que não dá certo, né? Eu sempre defendo isso. Primeiro, a preparação do ambiente das pessoas. Depois, você vai trazendo aos poucos. E até os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eles consideram muito quando a empresa apresenta, até na hora da autuação e da fiscalização, que está cada vez mais intensa, eles consideram muito se aquela empresa apresenta um programa consistente de preparação do ambiente. Eles até negociam prazos para que aquela empresa consiga demonstrar que ela vai executar aquele programa. Então, mesmo que a empresa não esteja com a cota coberta, mas ela apresenta uma intenção e uma boa vontade e um programa efetivo, né, que ela vai prestando contas disso, até os órgãos de fiscalização têm muita boa vontade com essas empresas, né, porque entendem que, de fato, não adianta colocar todo mundo de uma vez. Sim. Sem a preparação. Nesse ponto é como você ir dosando os temperos, né? Você vai colocando, vai temperando, né? Porque não dá para você saber o resultado Sim. final numa primeira tentativa, né? No primeiro grupo de pessoas, né? Você falava de um feedback, né? Tem um pouco, essa falta da preparação para o gestor, tem um pouco dessa coisa de querer pegar leve, né? Não, eu não posso falar tal coisa, porque a pessoa tem uma deficiência, então isso acaba, de repente, prejudicando a performance da organização, porque o seu trabalho está sendo bem feito, mas eu fico ali com medo, né? São questões até, às vezes, pequenas, mas que impactam, né? E podem piorar o resultado de uma organização, e aí vem essa coisa do efeito Pigmalião, né? De confirma aquilo que eu já achava que era, mas óbvio, eu agi para fazer, então não vai mudar mesmo. Eu fiz tudo errado e aí eu confirmo uma teoria Sim. que já começou errada. Sim. Então, assim, o pegar leve, né? A gente... na verdade, o feedback, ele até tem várias... interpretações Sim. negativas todas, Sim, né? Então, até tem gente que está usando assim, feedback de oportunidade, para não ter esse caráter negativo Sim. que tem, e pesado, né, que tem. Mas a pessoa com deficiência, quando você não dá o feedback adequado para ela, você está discriminando ela também, porque você não dá chance dela perceber que naquele aspecto ela pode melhorar, e a mesma chance que você dá para as outras pessoas. Então, você não está dando para ela as mesmas chances e as mesmas condições, porque nem sempre ela percebe, assim como todos nós. Sim. Né? Às vezes precisamos de um feedback. E então, às vezes, o que acontece, o gestor, por estar ali muito próximo, cada situação é uma situação muito diferente, né? Mas por estar ali muito próximo, é mais adequado ele fazer uma parceria com o RH da forma mais correta possível e o RH dar esse acompanhamento para a pessoa, em vez de fazer diretamente com o gestor. Então, cada caso vai ser um caso. Tem uma situação que eu acho muito bonita, é uma situação extrema, mas que ilustra bastante aquilo que a gente estava falando do adulto, né? É um dono de uma empresa, isso eu entrevistei ele num trabalho de diagnóstico. Ele é muito favorável à inclusão, favorável à causa, e os gestores da empresa tinham muita resistência. Um dia ele pegou um adulto com deficiência intelectual na rua, o moço estava pedindo, descalço, sem banho,
ele simpatizou com o moço e falou, eu quero que você vai trabalhar na minha empresa, você quer ir? E ele falou, eu quero. Chegou lá aquele moço descalço, sem banho, sem se comunicar, porque tinha uma deficiência intelectual acentuada, e chegou no RH e colocou lá e falou, eu quero que vocês contratem esse moço. E foi aquela comoção, né, que é de se esperar. E aí, pois, olha, eu conheci o moço agora, isso tem uns 5 anos. Ele faz planilhas de Excel hoje. Ele se comunica, ele passou a usar sapato, passou a ter um sentido para a vida dessa pessoa. Então, assim, é claro que teve uma atitude que a gente não recomenda que todo mundo tenha, claro. Mas olha que exemplo de que a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Que se você acolhe verdadeiramente, dá para ela condições, com certeza ele recebeu muito feedback duro, na medida do possível, ele foi ali, né, sendo colocado, e é um profissional que contribui com a empresa. Ele é uma pessoa, um funcionário excelente, que não falta, que ajuda no trabalho administrativo hoje. E aí, em termos de perspectiva futura, né? Como é que a gente olha isso? Sabemos de todas as dificuldades hoje, olhando o passado, a gente historicamente evoluiu, talvez não na velocidade, nos passos que a gente gostaria, né? Às vezes avança um pouco e se retrai um pouco, enfim. Mas quando a gente olha para o futuro, como é que vocês veem isso hoje? Né? Um mundo aí com Donald Trump e tantas coisas acontecendo, como é que vocês veem esse olhar para o que virá? Né? Bom, não vamos falar de política, né? Vamos pular essa parte. Eu vejo com otimismo, né? Porque antes você não tinha nenhuma ação, né? E hoje você tem diversas ações. É lógico que nós todos aqui gostaríamos que fosse muito mais, que já tivéssemos sucesso, já tivéssemos concluído. Mas se olhar para trás, hoje já é um grande avanço, né? E felizmente o tempo passa, né? E essa nova geração que está na escola hoje, aprendendo a conviver com as crianças, conviver com a diversidade, ela vai chegar à idade adulta. Apesar de não chegar com a perfeição que a gente gostaria que chegasse, mas já vai chegar com uma outra visão. Eu, por exemplo, não convivi com nenhum deficiente, nenhuma praticamente diversidade, lá na minha fase de infância. Então, foi um mundo que eu descobri. Eles já começam com esse mundo hoje, né? A gente pode não estar fazendo a melhor forma, mas estamos fazendo algo, né? Pelo que a gente está vendo aqui, está sendo feito. Então, é uma questão de tempo, né? O tempo passa, a história nos mostra isso, né? A gente precisa de tempo, né? Quando aboliu a escravidão, se a gente olhasse para a época, falava, não tem saída, né? E hoje nós estamos num outro patamar, né? Então, é uma questão de tempo. Não vai ser 100%? Não, provavelmente não tão cedo. Mas boa parte, sim, de percentual aí, nós vamos caminhar e evoluir bastante. Eu sou otimista. Professora? Eu também sou muito otimista, até eu vou retomar o que ela estava falando, eu achei muito interessante, né? Porque tem um programa nos Estados Unidos, né? Que não é novo não, já é antigo, que as crianças nas escolas, as crianças com PC, né? Cerebral, começaram a ter uma parte de aula na sala de aula e outra com computadores, orientando o processo. E essas crianças se desenvolveram muito, né? E tem um livro publicado sobre isso muito interessante, eu trabalho muito isso com as minhas alunas na universidade, porque olha que interessante, quando depende do professor, nós ainda temos um cuidado excessivo de não expor. É o pega-leve, né? Vamos pegar leve, né? Mas quando essas crianças foram trabalhar com outros programas, né? Com games, essas crianças que pareciam que não tinham possibilidades, de repente evoluíram muito. É porque o computador não pega leve, né? O computador ele vai passando as fases e a criança tem que ir superando. Isso é muito interessante. Então, eu acredito que nós estamos cada vez mais acreditando mais no ser humano, né? E eu também sou muito otimista. Eu coloquei que é um processo lento, mas nós estamos caminhando, né? E eu tenho certeza que em breve nós teremos aí um avançar um pouco mais dinâmico nesse sentido.
como ela me colocou, eu tenho colocado, as empresas estão abrindo, né, dessa perspectiva de aderir, que não é só da escola mais, é da sociedade. Então, cada vez mais nós estamos tirando do nosso vocabulário a intolerância. Né? E eu acredito bastante nessa possibilidade. Eu acho que nós estamos aí dentro de um processo muito favorável. Não tranquilo, mas favorável. Favorável, Ivone. Outro dia eu li um texto que fez muito sentido para mim, assim, é que às vezes parece que a gente está num período onde as trevas estão se acentuando, né? Mas que é o contrário, é que existe muito mais luz agora, só que a gente está enxergando a sujeira que a gente não enxergava antes. Então, é um texto longo e tal, mas o que eu penso, assim, o futuro, eu vejo com otimismo, sim. E eu acredito que nós agora, nesse momento, nós estamos construindo o futuro. É agora, no presente. Então, à medida que a gente se posiciona, que a gente começa a integrar as pontas, como você está fazendo agora. Então, assim, o que o poder público pode fazer? Ah, tem uma pessoa com cadeira de rodas? Na verdade, tem milhares. Isso não é uma fantasia, isso é uma realidade aqui de São Paulo e de todas as cidades brasileiras. Uma pessoa de cadeira de rodas que mora no bairro tal e ela não tem como chegar no serviço, no posto de saúde, na empresa, na escola, porque ali não passa um transporte acessível que ela possa pegar. Então, assim, não tem calçadas onde ela possa se locomover, ela não consegue andar, a família é pobre, alguém... Então, a gente tem que começar a olhar para isso, que eu não vou dizer essa sujeira, mas para esses problemas, enxergar, e aí parece, nossa... Parece que cada vez complica mais. Mas não, vamos olhar. Então precisa arrumar as calçadas? Precisa. É impossível arrumar calçada, né? Mas vamos começar a arrumar, então? Né? E que aí a gente arruma de um bairro, depois arruma de outro. Então eu acredito nisso, que nós estamos num momento em que tem muitas pessoas enxergando o que precisa ser feito e com disponibilidade para fazer bem feito o que precisa ser feito. E eu acho que quanto mais a gente se conhecer, se apoiar, se fortalecer uns aos outros, mais rápida vai ser essa transformação. Eu acredito que sim, que a luz vai triunfar. E não é uma questão, né, só do Estado, né, ou só da iniciativa privada, ou só do terceiro setor. Né? De fato, inclusão é inclusão de todo mundo junto, trabalhando, porque ninguém vai ter uma solução única. Né? O importante acho que resumindo o que você fala, tem que estar na agenda. Né? Porque tem que estar na agenda, vai acontecer um problema, vai ter que corrigir, porque corrigiu aquele, talvez acontece outro que você não estava vendo, mas corrige também e assim você vai caminhando, né? Avaliando, né? E retomando. Até porque é um assunto novo, né? Sim. É um assunto novo. Exatamente. Quando ela coloca 800 pessoas numa empresa, só vai saber o que vai acontecer, como você disse, colocando. Exatamente. E aí tem que lidar com as situações que vão vir. E essa coisa do vocabulário, né? O que é inclusão? Né? Quem são as pessoas que são incluídas? Né? É muito diverso, né? Se falar de inclusão. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar, a gente só tem aqui 1 hora, mas aí dá tempo da gente falar aí uma mensagem final, deixar os contatos aí para quem está nos assistindo, acompanhando e eventualmente quiser contatá-las para fazer algum trabalho, alguma parceria, enfim, né? Ou uma consultoria, enfim. Fiquem à vontade para dar o seu recado final. Bom, só tenho a agradecer e se alguém tiver algum interesse em uma parceria ou uma consultoria voltada à área de inclusão, pode entrar em contato pelo e-mail que vai estar escrito embaixo, que é o relacionamento@maquiama.com.br. E a partir de abril nós estamos lançando aí um novo portal de treinamentos, né, online, TID, né, vamos chamar ele de TID, porque os custos hoje de treinamento presencial realmente está bastante alto. Então o Instituto lança em abril uma nova plataforma de treinamentos online. Bacana. Inclusive, pegando o gancho, né? Essa questão da tecnologia ajuda muito na inclusão também, né? A pessoa poder fazer um treinamento, né, na sua própria casa, sem precisar se locomover. Exatamente. É bem interessante, né?
Professora? Então, eu quero agradecer aí a possibilidade de estar falando aqui e convido que todos leiam o nosso livro, né, e vejam aí todas as possibilidades que nós estamos colocando na instituição pública, né? Não só isso, mas a confiança que nós temos no trabalho que nós fazemos e que nós achamos que vai dar certo e que está dando certo já. Então, eu convido os profissionais, aí não só da educação, mas de outras áreas, que conheçam o nosso livro e aquilo que nós acreditamos que está aí, tá certo? Muito bom. Está aqui o livro, a gente vai colocar a imagem para ficar fácil para todo mundo ver, né? E quiser adquirir. Está aqui o livro Inclusão Escolar, Novos Olhares. Muito obrigado, professora. Ivone? Eu agradeço. Bom, Emerson, muito obrigada pelo convite e pelo privilégio de passar essa hora aqui com essas duas mestras no Dia da Mulher, né? Sim. Muita honra. E o Instituto Modo Parités é uma empresa que é conhecida como 2,5. É uma empresa que fica entre o segundo setor, que é o setor privado, e o terceiro setor, que são as ONGs. Então, é uma consultoria que ajuda as empresas a preparar os seus gestores para a inclusão das pessoas com deficiência. Nós trabalhamos também muito fortemente a gestão para a inclusão, utilizando ferramentas lúdicas e de gestão, indicadores, plano de ação, medição de resultados, tudo isso a gente fazemos diagnósticos de inclusão, de acessibilidade, quais os cargos são compatíveis para qual tipo de deficiência, qual é a cultura organizacional dessa empresa. Então, nós temos formatos desde palestras de 1 hora até workshops de 8 horas para gestores, de 6 horas. E quem quiser entrar em contato tem o e-mail ivone.santana@modoparités.com.br. E Modo Parités significa somente juntos, porque eu acredito muito que a gente precisa se unir para realizar ações inclusivas com oportunidade para todos, porque eu tenho a convicção de que todos nós somos iguais. E essa sua oportunidade da gente se posicionar é muito importante, à medida que cada um de nós... Por exemplo, eu sou branca e tenho olhos claros, mas se eu vejo uma injustiça racial, eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar calada. Não é porque eu não estou sofrendo isso que eu não vou me posicionar. Ou, eu não uso cadeira de rodas, então eu vou parar só um pouquinho aqui na vaga das pessoas com deficiência, só 5 minutinhos, né? Aí a pessoa com deficiência não vai ter onde estacionar. Todas essas pequenas atitudes são importantes que a gente adote no nosso dia a dia, que a gente se posicione. Eu te agradeço essa oportunidade da gente se posicionar aqui no programa. Legal. Bom, terminamos então mais uma edição do programa O Inédito Viável, que hoje tratou do tema da inclusão. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas vocês mulheres, em especial a minha, Dona Aline, claro. Mas um beijo e a gente se encontra por aqui, BCC, o seu canal.